VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Avaliar e monitorar a qualidade e especificidades do EPI e do EPC. Olá, estudantes. Vamos para a nossa terceira e última competência da disciplina de EPI e EPC. Professor Rildo Duarte. Descrição: ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos. Usa cavanhaque, veste camisa amarela, visto do ombro para cima. A gente já passou pelo conceito de EPI e EPC, a gente já passou como se determina os EPIs e EPC, como se utiliza os EPIs e EPC e, por fim, nessa última competência, a gente vai avaliar a eficácia do EPC e do EPI. E como se monitora essa utilização e se realmente ela atenua ou não o risco do trabalhador. Então é algo que poucas empresas, poucos profissionais têm feito, apenas determina aquela proteção coletiva ou aquela proteção individual para o trabalhador, mas não tem a real noção se vai conseguir atenuar o risco ou não. O projeto, ele determina que sim, mas na prática isso você pode ter uma diferença, porque você tem questões do trabalhador, você tem questões físicas, você tem questões climáticas, tem várias outras atividades que você deve verificar para ver se você conseguiu atenuar ou não o risco. Então, é um trabalho que vai requerer um pouco de paciência, vai requerer um pouco de estudo, mas é necessário que seja feito. Porque você determinar a proteção e não determinar se ela está sendo eficaz ou não, você não está fazendo muita coisa. Tá? A norma determina que a gente faça essa avaliação e monitoramento. Desde a NR9 em PPRA ela já determina isso. Você reconhece, você avalia, você determina o controle e, por fim, você vai avaliar a eficácia desse equipamento. Na proteção coletiva é muito simples avaliar essa eficácia. Você avalia, projeta a proteção coletiva, executa, depois faz uma nova avaliação e verifica se o nível foi reduzido ou não, se a concentração do agente no ambiente foi reduzida ou não. Por exemplo, um ruído. Você determinou que um ruído no ambiente ele está elevado, você vai determinar uma proteção. Exemplo, um revestimento acústico. Executa todo o revestimento, depois vai lá e faz uma nova avaliação e verifica se os níveis de pressão sonora no ambiente reduziram ou não. Então é muito simples fazer uma avaliação de uma proteção coletiva. A avaliação da proteção individual é que vai requerer um cuidado maior. Você não tem a certeza de que aquele equipamento vai atenuar o teu risco. O CA, o certificado de aprovação, ele determina quanto daquele risco pode ser atenuado, qual risco pode ser atenuado. Mas isso é uma determinação feita em laboratório, feita em condições ideais. Então, aquilo é um parâmetro para você utilizar, mas você precisa verificar se aquilo está sendo executado ou não, se você está conseguindo atenuar aquele risco ou não. Uma das formas de ser utilizado isso é através do que a gente chama nexo causal. O que é isso? O médico do trabalho, ele vai verificar uma doença do trabalhador e verificar se aquilo condiz ou não com a atividade. Ele vai pegar a descrição da atividade e vai pegar a descrição da doença do trabalhador e casar e verificar se aquela doença foi ou não adquirida pelo trabalhador na execução da atividade dele. Então, por exemplo, se o médico sinaliza para a gente que a gente está tendo muito afastamento, muitas doenças em um determinado setor, já é para levantar um alerta. A gente tem que ir lá e verificar, a proteção que a gente determinou está sendo eficaz ou não. Por exemplo, um ruído, novamente a gente falando do ruído, a gente determinou uma proteção auditiva para o trabalhador. A gente forneceu a proteção auditiva, mas o médico começa a sinalizar para a gente que está tendo perda auditiva dos nossos trabalhadores. Algo está errado. Ou pode ser um problema físico do trabalhador, um problema de saúde, ou pode ser do ambiente. Então a gente não determinou a proteção adequada. Então o nexo causal, que é feito pelo médico do trabalho, já é uma forma da gente avaliar. Outra forma da gente avaliar é a percepção do trabalhador. O próprio trabalhador ele percebe se está conseguindo ou não atenuar isso. A gente pode fazer uma pesquisa de percepção. A norma determina que o equipamento ele seja confortável para o trabalhador. Mas a gente deve tomar cuidado do que é confortável para o que está prejudicando o trabalhador. Porque o EPI, por si só,
ele não é confortável. Você não tem como dar conforto. Por exemplo, a utilização de uma bota de segurança, a bota de segurança, ela não é confortável, ela aperta, ela é pesada, então ela não vai dar um conforto adequado para o trabalhador, diferente de um tênis, um sapato que ele usa no dia a dia. Então você deve ficar atento se está prejudicando, se está apertando o trabalhador, se está ferindo, aí tudo bem, a gente precisa trocar. Mas nenhum tipo de equipamento é confortável. Um capacete, por exemplo, você passar um dia todo usando um capacete desse, aperta a tua cabeça, você começa a transpirar, começa a esquentar a tua cabeça, não é confortável. Mas é aquilo que eu falei, você tem que ter o limiar do que é desconfortável para o que está prejudicando. Então você pode tratar isso também como uma percepção do trabalhador. Faz uma pesquisa de percepção, pergunta como é que ele está se sentindo com aquele equipamento. Então é outra forma da gente avaliar e a gente monitorar o equipamento também. Então muito cuidado, principalmente com o certificado de aprovação. A gente viu, quando a gente vai determinar o equipamento, eu tenho que saber o CA. Para avaliar a eficácia do equipamento, eu também vou verificar o CA. Mas não só o CA. Vou verificar o CA, vou verificar a utilização do equipamento, vou verificar a questão de afastamento de doença também. Por exemplo, o equipamento proteção auditiva, falando novamente nele, ele tem um nível chamado nível de redução de ruído, que chama NRR. Todo equipamento de proteção auditiva tem esse NRR, que é quanto de decibéis aquele equipamento pode atenuar. Por exemplo, um protetor auditivo comum, ele tem 17, em média, 17 decibéis de atenuação. Mas, volto a frisar, isso não é atenuação real, não é atenuação que vai chegar ao ouvido do trabalhador. Porque, por exemplo, ele trabalha com ele inserido, ele vai começar a transpirar, ele vai começar a executar outras atividades, ele começa a falar, a mastigar e o equipamento tende a sair. Então é necessário que a gente tenha esse monitoramento. Esse monitoramento ele começa também a partir do treinamento. A gente vai treinar e a gente deve fiscalizar a utilização do equipamento no trabalhador. A própria NR6 garante que o trabalhador ele é obrigado a utilizar o equipamento. Caso ele não utilize, ele pode ser passível de penalização, de advertências, de suspensão e pode chegar até numa justa causa a não utilização. Ele não pode dizer pura e simplesmente que não vai utilizar. Caso esteja afetando o trabalhador, aí sim a gente pode fornecer outro equipamento. Por exemplo, uma luva de látex de manipulação, utilizado muito na saúde. O pó produzido lá dentro, aquele talco, tem alguns trabalhadores que têm problema de dermatite, tem alergia àquele equipamento. Então, caso você tenha um trabalhador específico nisso, eu forneço outro tipo de luva que vai atenuar o risco da mesma forma e não vai prejudicar o trabalhador. Então, você vê como é complexo a gente determinar se o equipamento ele está sendo eficaz ou não. O EPC é mais simples, mas o EPI vai requerer um cuidado especial, uma investigação especial, uma participação da medicina do trabalho junto da gente da área da segurança para ter essa interligação, porque senão a gente não tem condições de avaliar apenas olhando o trabalhador se ele está utilizando ou não o equipamento. Então isso vai requerer estudo de vocês, não há uma norma específica, volto a frisar, que explique como se avalia uns equipamentos, então vai muito da experiência, da troca de informação, buscar literaturas outras que tragam isso para vocês. Então com isso a gente finaliza nossa disciplina de EPI e EPC. Você vê como não é fácil essa determinação e como o EPI vai ser o último passo. O EPI é muito complicado a gente determinar. A maioria dos técnicos invertem a ordem de priorização. Procuram logo o EPI antes de passar pelas outras medidas de controle, a proteção coletiva, as medidas administrativas. Então o EPI é o último passo. Muitas vezes você vai rodar e não acha o EPI. Então é complexo esse estudo, que não vai parar por aqui. É necessário que vocês se aprimorem. É necessário que vocês busquem mais informação, porque o que a gente tem normativo é muito pouco, ok? Então, aconselho a vocês a lerem nossa apostila, verificarem as normas regulamentadoras. A norma NR6, ela vai dar um parâmetro para você, ela não explica como se determina, mas você vai verificar lá vários tipos de proteção coletiva. Participem dos fóruns, participem no AVA, postem suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai estar sempre à disposição. Som direto, Denis Ramos. Imagens, Camila Silva, William Oliver. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte,
Isabela Oliveira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Guilherme Cabral, Victor Lins. Professor autor, Rildo Duarte. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Manuel da Silva Vanderlei. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.